Aleluia. Graça e paz. Amém? Vocês estão bem, irmãos? Amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Amém? Obrigado, Ministério de Música, por esse tempo poderoso de adoração ao Senhor. Glória a Deus. Estamos hoje num dia tão especial. Amém, irmãos? Dia de Santa Ceia, dia onde nós nos reunimos não somente para cultuar, para entregar, receber uma palavra, entregar adoração ao Senhor, mas também um dia onde nós celebramos a nossa vida em Cristo. Amém? Você é feliz por tudo que foi feito pela sua vida? Você já se deu conta da transformação que sem Cristo, onde você estaria? Já parou para pensar onde nós estaríamos sem Ele? Se Ele não tivesse entrado na nossa vida, qual a nossa esperança, a nossa expectativa? Irmãos, eu vejo cada vez mais as pessoas vivendo sem um rumo, sem um propósito, sem uma perspectiva, mas nós temos uma esperança divina. Amém? Irmãos, estamos aqui nessa terra, mas não pertencemos a esse lugar. Nós somos separados pelo Senhor para uma obra, separados pelo Senhor para um propósito. Irmãos, temos um objetivo. Não estamos aqui a passeio. Entende, irmãos? Tem gente procurando em tantas coisas, em tantos lugares, encontrar aquilo que nós já encontramos. Isso é um privilégio. Você entende isso, irmãos? Você tem essa percepção daquilo que nós fomos alcançados em Cristo? Amém? Glória a Deus. E a palavra que o Senhor compartilhou comigo nessa manhã, eu creio que nós vamos caminhar por algumas coisas que nós temos ministrado, não somente eu, mas os últimos ministros aqui na igreja têm ministrado, e é meio que uma continuação em alguns aspectos, mas eu quero trazer uma alusão, irmãos, e entenda, tudo que eu vou falar, eu gosto de explicar isso, embora eu sei que você tenha essa consciência, mas a gente nunca fala nada aqui para poder alfinetar ninguém ou para poder entregar alguma coisa que a gente poderia ter falado pessoalmente para alguém. Amém? A gente não manda recado pelo púlpito. Amém? Quando a gente alinha alguma coisa é para que a gente possa ajustar uma visão, um norte, dar uma direção. Amém? Às vezes a palavra ela chega ao nosso encontro e traz luz, traz revelação, e isso muitas vezes expõe onde nós estamos errando. Amém? Assim como ao preparar essa mensagem eu fui exposto perante ao Senhor naquilo que eu estava falhando. E eu quero que você tenha essa abertura mesmo do coração para você identificar áreas, assim como eu, que nós precisamos, e aí tem muito a ver com aquilo que nós vamos falar. Abandonar o velho para segurar o novo. Amém? Você quer viver o novo do Senhor? Amém? O apóstolo Paulo fala, na sua carta aos Romanos, ele fala, pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? Quem é que está vivendo em novidade de vida? Amém? Há uma nova vida em Cristo, irmãos, e nós precisamos abandonar práticas do passado, traumas do passado, bloqueios do passado para viver o novo. Amém? Há um novo de Deus, há uma oportunidade, uma porta que Deus está se abrindo para nós. Amém? E eu creio, irmãos, que a gente tem que estar muito ligado com esse tempo, administrando tudo aquilo que o Senhor tem compartilhado conosco, para que a gente não perca nada do que Ele tem para nós. Amém? Então, são tempos de que nós precisamos estar muito sensíveis às instruções do Espírito. E uma coisa, irmãos, que trouxe ao meu coração esse tema e todo esse entendimento foi a respeito de como nós estamos lidando, principalmente no que diz respeito às nossas finanças. Amém? Se tem uma área, irmãos, que ela é extremamente atacada na igreja, de uma forma geral, não todas, mas em maioria no corpo de Cristo, é a área financeira. Você procura um irmão, procura uma irmã, você vai sempre falar assim, estou na prova, está apertado, mas está passando. Quando tem uma visão de fé, né? Está apertado aqui, mas está passando. Mas entende, irmãos, eu gosto de pensar assim, já conversou com um judeu? Você já viu a consciência que eles têm de suprimento? Não há nenhum resquício dentro de um judeu de verdade, né? Não estou falando daquele que se diz, como tem crente que se diz, mas você não vê num judeu, por exemplo, aquela preocupação de falta.
a mentalidade de escassez que muitas vezes nós temos no corpo de Cristo. E por que isso, irmãos? E aí entra um ponto que a gente sempre fala aqui, e talvez você possa até ter pensado isso no passado. Muitos de nós olhamos, às vezes, alguns aspectos doutrinários, irmãos, e lidamos, não tem problema não, as pessoas sabem. E por conta dessa visão, irmãos, entrou uma doutrina na igreja, desde lá séculos passados, de quase que é necessário para ser um bom cristão fazer quase que um voto de pobreza. Ser pobre significa que você é uma bênção, que você de fato é um cristão verdadeiro. Você já teve essa percepção ou eu estou viajando aqui? Amém? E por conta dessa visão, irmãos, muitas pessoas têm vivido vidas miseráveis, vivido tempos de escassez extrema, achando que isso é o melhor de Deus para elas. E aí, irmãos, eu gosto muito dessa palavra, eu falo isso desde a época de Pé de Guaratiba. A grande chave de uma vida de cristão de sucesso é o equilíbrio. É você não ir para um extremo, onde você mergulha numa linha de pobreza, onde, eu estou passando necessidade, mas estou dando glória a Deus. Eu estou passando fome, mas estou dando glória a Deus. E também não ir para outro extremo, onde tudo se volta para o dinheiro. Tudo se volta para riquezas. E quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais oportunidades eu tenho, mais eu quero, mais eu quero, mais eu quero. Daqui a pouco, quando você vê, você está tão mergulhado, tão consumido por isso, que você já não mais está no centro da vontade de Deus, mas você foi para um centro da sua vontade. E isso é muito perigoso, irmãos, e é muito delicado. Porque eu entendo que existem tempos e estações, amém? Você nunca vai ouvir de mim uma pessoa que você vai chegar para mim, pastor, eu tive uma direção de fazer uma faculdade, me preparar profissionalmente, fazer um concurso. Nunca vai chegar para mim e falar assim, não é de Deus, irmãos, não faça isso. Não, você tem que estar dia e noite na igreja. Você tem que estar mergulhado na igreja. Não pode. Irmãos, isso não é verdade. Há tempo para todas as coisas. E há tempos, irmãos, onde nós vamos focar mesmo em áreas específicas da nossa vida. Eu vivi isso há um tempo atrás, bom tempo atrás, quando eu estava fazendo faculdade, onde uma boa parte da minha galera, digamos assim, da juventude, estava fazendo rema. E eu estava na faculdade. E aí, boa parte, a turma dos jovens da igreja fez num ano, e eu fui fazer 2 anos depois. Por quê? Naquele período, dei prioridade para a faculdade. Então, foi um tempo, irmãos, uma estação, e isso não mudou e não maculou o propósito de Deus na minha vida. No tempo que eu tinha disponível, eu mergulhei e fiz tudo que tinha para fazer dentro da igreja, tudo que tinha para fazer daquilo que o Senhor tinha compartilhado comigo em relação ao seu propósito para a minha vida. Amém? Mas, o que eu quero te dizer com isso? A gente tem que tomar cuidado para a gente não ir para os extremos. Amém? E todo extremo é muito perigoso. Porque senão você mergulha tanto na sua vida profissional, mergulha tanto nas suas outras atribuições que você não consegue discernir aquilo que Deus quer que você faça. Entenda, irmãos, aqui eu não estou pregando para que você venha morar aqui dentro da igreja. Às vezes a gente pensa, quando fala de ministério, eu preciso ir para a igreja, eu tenho que estar mais na igreja. Isso não é verdade. Estar na igreja faz parte de um processo. Amém? Estar cultuando faz parte de um processo. E é necessário, fundamental para isso. Mas isso não quer dizer que você, estando sempre na igreja, você está no centro da vontade de Deus. E aí eu vou quebrar um outro paradigma aqui. Nós falamos um pouco sobre dinheiro, agora vamos falar sobre família. Quantos e quantos pastores você já ouviu falar assim, por conta do ministério eu perdi minha família? Alguém já ouviu isso aqui? Porque eu não tive equilíbrio, não era isso? Eu só queria saber de igreja, 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 igreja. Então, o ponto é que muitos deles, irmãos, entraram por um caminho de entender que a igreja era o serviço completo da sua existência. Só que, irmãos, entenda, trazer seus filhos para a igreja não faz deles cristãos. Eles precisam ter experiência com o Senhor. Eles precisam ser discipulados. Então, o que muitas vezes alguns pastores, e eu falo pastores porque o que todo mundo fala, se você vai num presídio, o que você encontra? Filho de pastor. Não é isso, irmãos? Você vai nas drogas, você vai ver sempre pessoas que são filhos de pastor.
Então, estou pegando só o exemplo da minha classe, ok? Que aí ninguém se sente ofendido, a não ser o pastor Zenilton, que também é pastor. Mas amém. Mas ele está entendendo também o que eu estou falando. Mas o que falta, irmãos? Discipulado em casa. E aí, por isso, colocou-se a culpa na igreja, no ministério. E aí, qual foi a sacada agora? Precisamos ter tempo para a família. E aí começou um outro extremo. Não, eu tenho que ter tempo para minha família. Aí não consegue vir na programação no sábado, não congrega no domingo. Por quê? Porque eu almoçar com a minha família. Não, mas olha, eu tenho que ir lá, toda semana eu tenho que ir lá. Não toda... Irmãos, não precisa. Não é isso que vai salvar a sua família. Sabe por quê? Muitas vezes, se você for nessas casas, você vai ver o quê? Cada um com o seu celular, falando um monte de abobrinha. Não com a minha família, estou tendo um tempo de qualidade com a minha casa. Não está, irmãos. A gente vê isso mundo afora. Você vê numa mesa, todo mundo lá com o celular. Ou então está os pais conversando e a criança com o celular, brincando. Esse é o cenário dessa sociedade e, infelizmente, isso está dentro da igreja. E aí a gente, com a desculpa de família, tem igrejas que cancelaram cultos para ter mais tempo com a família, tem igrejas que cancelaram programações para poder gerar mais tempo para a família. E aí o que está acontecendo? Não resolveu nada, porque o problema não está no culto, na programação, o problema está no discipulado em casa. A sua família precisa ser discipulada, a sua família precisa ser acompanhada. Amém? Eu não sei porque eu entrei nisso aqui, não era o tema, mas amém. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, irmãos, nós precisamos entender e discernir as coisas. Há tempo para tudo, irmãos, e eu estou aqui, eu volto a dizer, você vai me procurar, você vai falar assim, pastor, eu vou tirar um tempo de férias. Você nunca vai falar assim, não faz isso, você não pode faltar na igreja. Você nunca vai ouvir isso de mim. Por quê, irmãos? A gente entende que você precisa descansar. Agora, tome cuidado, irmãos, para você não ter desculpas para estar sempre ausente aqui. Vocês que não puderam estar aqui, vocês perderam um culto maravilhoso no domingo passado. Vocês podem até assistir a ministração, vocês vão ser muito edificados, mas aquilo que nós vivemos aqui, você não vai pegar. Amém. Pastor, mas não deu e tal. Amém, irmãos, cada um tem sua razão, você não precisa se justificar. Eu só estou dizendo para vocês, valorize esses tempos. Nós trazemos pessoas para cá, irmãos, e nós vamos ter mais oportunidades. E muitas vezes eu tenho visto a igreja não valorizando isso. E não só ministro de fora, ministro da casa também. Quantos cultos poderosos nós tivemos aqui. Irmãos, quinta-feira tivemos um culto maravilhoso aqui. E, infelizmente, a igreja estava vazia. Infelizmente. Por quê, irmãos? Isso está te incomodando, pastor? Não me incomoda em termos de audiência, porque eu não tenho problema com isso. Eu preguei já só para minha esposa nessa igreja, e não teve problema nenhum com isso. Meu problema não é a audiência, o meu problema é tentar te estimular a você viver isso. Então é um cuidado meu com a sua vida, mas, volto a dizer, é uma decisão sua. Irmãos, domingo ninguém vai na minha casa, eu não recebo ninguém na minha casa, a não ser depois do culto. Faça o mesmo, te aconselho a fazer o mesmo. Ah, não, mas há muito tempo que eu não vejo esse amigo tão querido. Marca no sábado. Sábado, você teve sábado livre. Não, pastor, teve jiu-jitsu. Não, você não vem no jiu-jitsu, então você teve sábado livre. Então não tem desculpa. Não é verdade? Eu estava aqui e eu vi que você não estava. E zero problema, amém, irmão? Você não precisa estar em todas as programações, não. Eu entendo isso. Mas era o dia para você marcar com o seu amigo. Era o dia para você marcar com a sua família, para você passear com a sua família. Vou dar um exemplo aqui, vou dar uma cutucada nos jovens. O Renan falou comigo, não, pastor, não vamos fazer culto, não, o pessoal está doido para ir lá na programação da prefeitura. E eu vi a foto, irmãos, cadê você na foto? Cadê você, jovem, na foto? No seu culto jovem, que seria o culto jovem, desculpa, estava lá Bia e Raquel, para ser justo. Sabe, irmãos, não vai mudar se você não se esforçar. Se você não corresponder, a sua vida não vai sair do lugar. Não vai ser por osmose. Estamos vivendo tempos de aceleração nessa igreja. Pessoalmente, muitas pessoas têm vivido. Outras vão assistir. E eu tô te alertando nesse momento agora. Que tempos são esses, pastor? O que nós vamos viver? Vamos crescer como igreja? Vai depender de muitos fatores. Mas eu creio que sim, vamos crescer como igreja. Mas
como indivíduos, nós vamos viver experiências extraordinárias. E eu quero te estimular nessa manhã a você agarrar isso, irmãos. A você olhar para isso como uma oportunidade. A palavra fala em Mateus 19, eu quero que você acompanhe comigo, por favor, esse texto. Nós vamos ler um pouquinho esse capítulo aqui. Eu quero que você fique bem atento, amém? Você está comigo? Amém? Antes da gente começar a ler, eu queria fazer uma pergunta para você, eu quero que você responda com sinceridade, amém? Quem aqui já foi alvo, escuta bem o que eu vou falar, estamos aqui numa reunião de família, não temos visitantes, amém? Quem aqui já foi alvo de um milagre financeiro? Tipo assim, não tem como não ser Deus. Quero que você seja bem sincero. Amém, amém. Vou fazer o contrário. Quem aqui tem convicção que nunca foi alvo? Nunca viveu algo assim, nossa, eu estava para pagar uma conta, algo assim que só Deus. Queria que você levantasse a mão, por gentileza. Ninguém levantou, ou seja, convicção de que todo mundo já viveu isso. Amém? Olha só que testemunho interessante, né? Todos nós, independente do tempo, nós temos aqui pessoas com muitos anos de evangelho, pastor Zenito e irmã Maria com muitos anos de ministério, não só de evangelho. Tem pessoas aqui mais novos na fé, todos nós aqui levantamos a mão sinalizando que já tivemos uma experiência com Deus. Amém? Eu quero que você guarde isso por enquanto. Vamos lá. Mateus 19, 16 diz assim: Eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entra na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu-lhe Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os seus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. E aí ele continua. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Até aqui, por enquanto. Eu quero só abrir um adendo aqui para a gente explicar e até dar um toque aqui para todos os ministros. Eu já ouvi muitas ministrações falando sobre esse texto aqui, fala sobre a agulha como se fosse um lugar, uma porta lá em Jerusalém, que um camelo precisava ser descarregado para o camelo passar e depois as coisas. Quem já ouviu essa história? Irmãos, isso não existe em lugar nenhum, nenhuma referência. Igual a história da águia lá. Então, assim, por favor, quando você for citar algo, busque fonte. Eu pesquisei, não tem nenhuma referência sobre esse lugar. Isso aqui é uma hipérbole, pura e simplesmente. O que é uma hipérbole? Jesus está exagerando num ponto e destacando o outro. É impossível. É possível. O que ele fez? Ele pegou o maior animal possível, que era um camelo, e pegou o menor espaço possível, que era aquela cabeça da agulha, para mostrar a impossibilidade do quê? De uma pessoa que tem um coração nas riquezas entrar no reino do céu. Pura e simplesmente. Amém? Não tentem enfeitar o pavão para trazer coisas mais legais para a ministração. Precisamos ter assim, conexão com o texto original. Amém? Ele não está falando de um lugar, ele está falando do objeto mesmo. Amém? E aí ele segue, a própria resposta diz, mas é impossível. E às vezes a gente usa esses artifícios para quê? Tentar suavizar. Não, mas o rico consegue sim. Né? Mas o próprio Jesus dá a resposta embaixo. Ele fala, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Ou seja, é possível um camelo passar por uma cabecinha da agulha? Não, mas para Deus é. É isso que ele está querendo dizer. Ou seja, aquilo que pode parecer impossível para as pessoas, para ele é. Então, é pura e simplesmente o que esse texto está querendo dizer. Amém? E quando ele fala, irmãos, e é interessante, porque muitas vezes a gente canta, irmãos,
se o meu mundo desabar e o chão faltar, não é isso que nós cantamos? Sim ou não? Sim. Amém? Caminharei, me ajuda aí, como é que é? Eu não preciso ver, eu preciso crer que tu estarás comigo. Ou seja, mesmo que o mundo desabar, ou seja, tudo aquilo que você tem de base. Pensa hoje, o que é a sua base? Seu trabalho, sua empresa, seu negócio, sua família. Se tudo desabar, ainda Deus está contigo. E nós vamos precisar crer e precisar viver como essa palavra diz. O que eu quero dizer e quero fazer esse link com esse texto? O coração desse jovem aqui estava nas riquezas, na segurança das riquezas. E quando Jesus ele começa a interpelá-lo, ele sabia disso. Então ele fala sobre os mandamentos, mas ele também fala sobre pontos que poderiam estar prendendo o coração dele. Então, irmãos, às vezes a gente pode pensar assim, não, pastor, mas eu nem tenho direito, como é que eu posso me prender nas riquezas? Mas deixa eu dizer algo, irmãos, o quão pronto você está para obedecer os desígnios do Senhor, as direções de Deus. O quão pronto você está para ouvir, como nós ouvimos no domingo passado, você está no conforto da sua casa, da sua região, da sua família, e Deus mandar você ir para uma região totalmente diferente. Nós tivemos a oportunidade depois de conversar com o pastor William, e eu tive, no dia anterior também conversei um pouco com ele. Ele teve uma direção primeiro para ir para o sertão, e ele ficou no sertão há alguns anos, irmãos, vivendo, servindo nas igrejas. Ele ia nas igrejas, pegava aquelas igrejas que estavam, digamos assim, meio paradas, ele ia, chegava, fazia ações sociais, pregações, treinamento com liderança, avivava a igreja, passava 21 dias ali e depois ia para outra. Ele fez isso durante mais de um ano, de igreja em igreja, irmãos, fazendo isso. Vivendo como? Pela fé. Como é que você vai trabalhar? Vivendo no interior do sertão. Não é verdade? Porque às vezes a gente romantiza as coisas, mas a prática é essa. Como é que você vai trabalhar? E aí as coisas foram chegando, pessoas foram se aproximando, pessoas foram se associando a ele. E depois ele se estabilizou, começou a pastorear uma igreja, e aí Deus começou a falar assim, chegou a hora de sair para as nações. E ele vai, faz a escola de missões, e depois ele vai e recebe a direção para ir para a Bolívia. Irmãos, não tinha nada na Bolívia, não. A gente olha aquela foto bonita ali e tal, não tinha aquilo ali não quando ele chegou. Entendeu? Então, o que eu quero te dizer com isso? Você está pronto para ouvir essas instruções e obedecer? E se Deus mandasse você desfazer tudo o que você tem hoje? Pastor, não tem quase nada. Pois é, até esse quase nada aí. Sabe, irmãos? Você está pronto para andar, obedecer e andar sobre as águas, se for necessário? Não teve um amém, né? Falei, você está pronto, irmãos? Amém. Amém? Sabe por que às vezes a gente questiona, olha para esse jovem rico aqui e fala, pois é, né? Está com o coração nas riquezas. Mas, irmãos, uma proposta às vezes tira a gente do propósito. Uma proposta. Eu não vou entrar nesse mérito, então, que eu já falei no outro culto. Mas uma proposta. Às vezes a gente vende o nosso propósito por uma proposta. Uma segurança. Uma confiança. Então é muito sério, irmãos. Nós lidamos com coisas muito sérias. A nossa vida, irmãos, ela precisa estar espelhada à vontade de Deus. Eu não faço mais as minhas escolhas. Eu sou um servo. Eu sou filho, mas eu sou um servo. Eu não escolho mais onde eu vou morar. Eu não escolho mais o que eu vou fazer. Eu não escolho mais onde eu vou congregar. Eu sou um servo, eu obedeço. Amém, irmãos? Essa visão, ela precisa estar com a gente. A gente não pode estar mais naquela, sabe, aquela situação de meio de, não, calma aí, deixa eu ver se essa igreja aqui é perto. Deixa eu ver se eu me identifico com esse pastor. Deixa eu ver aqui se eu gosto dessa cidade. Deixa eu ver aqui se eu posso ir nesse bairro. A gente está muito seletivo, irmãos. E entenda, eu sou contra aqueles que criticam a geração, falam, a geração Nutelinha. A questão não é essa, irmãos. A questão está que nós saímos de um extremo, de uma religiosidade tal, a ponto que nós éramos meio que oprimidos, irmãos. E algumas pessoas eram oprimidas nas suas igrejas. Elas dizimavam por conta de vergonha de o seu nome ficar exposto num quadro. Elas ofertavam porque eram obrigadas a ofertar, porque pegava mal, o pastor fala lá, R$100, R$200. As pessoas, elas não faltavam culto com medo de ser chamada a atenção.
e ficar excluída do meio da igreja. E aí nós saímos para um outro extremo. Do que? Agora eu escolho quando eu congrego, agora eu escolho quando eu vou servir, no que eu vou servir. Olha isso, irmãos. Você imagina para um escravo chegar e falar assim, meu senhor, chega para o teu chefe, irmãos. Eu gosto do militarismo porque é maravilhoso essa analogia. Tu já chegou para o teu... Vou pegar o exemplo aqui do nosso querido Renan. Renan, pega para o teu superior, chegava assim, não quero fazer isso aqui não. Tu fala isso para ele? Pois. Por que na igreja a gente faz, irmãos? Por que na igreja a gente está cheio de dedo? Ah, não, com as crianças não. Pelo amor de Deus, tudo menos criança. Ah, não, com isso aqui não. Ah, não, ficar na diaconia não, vou ficar em pé não. Ah, não, ficar fazendo isso, ah, não, ficar... O servo não escolhe, irmão, o servo obedece. E eu não estou falando que você é meu servo, você é servo do Senhor, amém? Eu estou falando para você ouvir a Ele. O que acontece é que nós estamos fazendo as nossas próprias escolhas e estamos querendo resultados mediante uma obediência que nós não estamos tendo. Olha que contrassenso. Eu quero ter resultados de obediências que eu não tenho. Não faz sentido, irmão, isso é loucura. É você não plantar nada e esperar colher algo. Olha que, né, imagina, você tem uma casa linda, maravilhosa, no fundo tem um terreno. Aí você chega lá, não lança uma semente. Só levanta a mão e fala, Senhor, obrigado, porque eu vejo isso aqui cheio de árvores frutíferas. Irmãos, não vai acontecer nada. Porque Deus já estabeleceu um princípio natural, você precisa lançar uma semente. Então, às vezes, a gente está ali, irmãos, num contexto, sabe, até meio Fantástico Mundo de Bob. Os mais antigos vão lembrar desse desenho. O personagem ele ficava criando uma história na cabeça dele. Toda perfeita, toda maravilhosa, ele podia voar, podia fazer e acontecer. E às vezes a gente está assim, irmãos, Fantástico Mundo de Bob. Agindo, sabe, sem querer se desprender de coisas. E olha só como eu falo sobre a questão da família. Olha o próprio texto seguindo. Jesus respondeu, em verdade vos digo que me seguiste quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar ao trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. No 29, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e últimos os primeiros. Amém, irmãos? Às vezes a gente olha e fala assim, não, família em primeiro lugar. Olha só o que Jesus fala. Aqueles que em meu nome abandonar pai, mãe, ele começa a falar todo mundo. E eu não estou dizendo para você abandonar a sua família, eu não estou dizendo para você largar todo mundo, eu só estou dizendo que a gente precisa rever as nossas prioridades. Deus tem que ser a nossa prioridade, não é a nossa família a prioridade. Não é o nosso trabalho a prioridade. Não é o bem-estar a nossa prioridade, o lazer a nossa prioridade. Isso faz parte. Mas a tua comunhão como filho, irmãos, tem que ser a prioridade. Sabe por quê? É nesse momento de comunhão que você vai ter as direções. Porque senão, irmãos, a gente fica assim, ó, perdido, andando, buscando uma direção. Qualquer porta é caminho. E está tudo bem. Ah, não, entrei nessa porta, deu certo, estou prosperando, estou ganhando dinheiro, então Deus está comigo. Não, irmãos. Às vezes é Satanás te lançando uma isca para você ficar preso naquilo ali por conta de dinheiro. Entenda, irmãos, nem toda porta que se abre é Deus. Não se engane. Nem todo telefone que toca é Deus. Nem toda ideia que você tem é Deus. Você e eu precisamos submeter essas ideias, esses planos ao Senhor. E uma vez tendo paz, irmãos, vá em frente. Volto a dizer, eu não estou dizendo aqui para você abandonar tudo, sabe, largar tudo. Não é isso. O que eu estou querendo dizer aqui é para você ser guiado e instruído pelo Espírito. Mas sem comunhão, sem priorização, nós não vamos ter a direção. Não se engane, irmãos. Às vezes é muito legal, muito bom ouvir certas coisas, mas nem tudo que a gente ouve, que agrada aos nossos ouvidos, de fato é uma bênção para nós.
Volto a dizer, irmãos, o desequilíbrio, tanto de um lado como de outro, tem levado muitos à ruína. O tempo está passando, irmãos, e nós vamos prestar conta dos dons e talentos que nós recebemos. E lá não vai ter desculpa. Ah, estava em crise, era uma boa oportunidade. Ah, não, o Senhor falou para fazer isso, mas eu tive medo. Olha como Jesus agia, irmãos. Jesus não pegava leve com os discípulos, não. Você viu Jesus pegando leve com os discípulos? Às vezes tudo que a gente quer é, poxa, tadinho. Eu não vou te usar hoje não, tá? Tadinho do Luan. Olha, coitadinho do Luan. Poxa, meu filho, eu peguei pesado com você, né? Eu te dei essa instrução, mas é muito difícil para seguir. Poxa, me arrependi. Desculpa, tá? Desculpa ter feito você exigir tanto da sua fé. Tá bom? É isso que a gente está esperando, irmãos. E Jesus fala, homem de pequena fé, por que retrocedeste? Esse é o nosso Deus, Ele está sempre puxando a gente, irmãos. Ele não está ali te afagando, não, fazendo um carinho na cabeça, tadinho de você, coitadinho, você não teve oportunidade. Não, não. Ele está ali, ó, levanta, vamos embora. Sacode, vamos lá, vamos avançar. Sai desse lugar de comodismo, sai desse lugar de ficar esperando algo acontecer. Haja. Mas sabe, irmãos, não é qualquer... Um bom sniper, ele não dá tiro perdido, não. Ele sabe exatamente, ele se incomoda em gastar bala. Da mesma forma tem que ser a gente, irmãos. Você não pode sair dando tiro, não. Ah, não, está todo mundo agora trabalhando com marketing digital. Vou começar a trabalhar com marketing digital. Está todo mundo agora vendendo não sei o quê. Vou começar a vender não sei o quê. Está todo mundo... Você não é todo mundo, você não tem que fazer o que todo mundo está fazendo. Você tem que fazer o que Deus está direcionando você para fazer. E às vezes, irmãos, vai ser um contrassenso mesmo. Deus vai te mover para um lugar diferente mesmo. Um lugar inédito mesmo. E você precisa estar pronto para isso. E quando eu olho, irmãos, e eu quero te trazer esse entendimento, e aí puxando um pouco, voltando à questão financeira. Qual é o ponto aqui, irmãos? Esse jovem que nós lemos aqui, ele confiava nas riquezas, a fé dele estava nas riquezas. Ou seja, se você tira as riquezas, você tira a sua base, a sua crença. É muito fácil, irmãos, crer para... Falar assim, estou vivendo em fé. Como é que você vive em fé? Não, todo mês meu salário cai, mas você não trabalha para isso? Então não é obrigação da sua empresa. O errado é quando eles não te pagam. Não é verdade? Mas se você vive de acordo com a sua renda, você está trabalhando, está recebendo. Viver em fé, irmãos, é muitas vezes fazer o que nós fizemos como igreja aqui. Desde o início. Essa obra foi iniciada, irmãos, e só tinha 2 senhoras. E o pastor Nelson vinha com a sua família todas as quartas-feiras para um buffet aqui perto. Pagava lá R$400 por noite. Barueri também, né? Alphaville estava nadando dinheiro. Não, irmãos, eu era o financeiro já nessa época. Logo depois eu assumi o financeiro. Não tinha não, irmãos. Você está aqui fruto de uma obediência, de uma constância. Dele, depois da gente também. Quando nós viemos para cá, irmãos, a conta não fechava nem para o aluguel. A gente olhava para a tela e ficava apontando. Aí você pode pensar, nossa, pastor, de novo fala sobre isso. Irmão, a gente precisa falar o tempo inteiro, para a gente mostrar que funciona. E nós estamos usufruindo hoje de algo que foi declarado no passado. E a gente não pode esquecer as nossas raízes. Não pode esquecer, achar que não, a igreja agora é isso aqui e acabou e começou do zero. Não, não. A igreja começou e tem uma história. Então, quando nós demos um passo de fé para vir para esse terreno aqui, quem é que era da Vitória Tafarello? Quem lembra? Amém. Você pode ter sido um dos que fala assim, loucura. Fazer o que agora? Agora que a igreja que liberou, acabou a pandemia, que a gente agora pode de novo a respirar, tem um prédio aqui, a igreja não está lotada. Mas quem também levantou a mão e concorda comigo que se a gente estivesse lá, a gente não teria o alcance que a gente tem hoje? Fato, irmãos. Então, às vezes, alguns movimentos vão parecer inusitados e lógicos, porque eles são movidos pela fé, por uma direção. E é assim mesmo.
E eu vou dizer para você, irmãos, para você abandonar o velho e abraçar o novo, você precisa se despojar de alguns valores que você tem. Eu preciso de me despojar de alguns valores que eu tenho. Entenda, um dos princípios que a gente sempre fala sobre prosperidade é quando nós falamos o quê? Quem lembra? Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, não é? Então, irmãos, esse princípio vai reger a nossa conduta como igreja, sempre, tem que reger. E o que nós vamos fazer com isso a partir de agora, irmãos? Por exemplo, vou dar um anúncio para vocês, nós vamos ter uma obra lá nos fundos. Amém? Você crê nisso? Crê que vai ser leve para a gente pagar tudo? Amém? Então, irmãos, e com isso nós vamos precisar fazer uma faxina lá atrás. O que é essa faxina? É para limpeza? Está sujo? Até precisa. A Rose e a equipe fizeram uma limpeza na cozinha, está um brinco, mas precisa fazer a manutenção, vai precisar sempre fazer a manutenção. Mas a outra parte está precisando de uma faxina, mas não é essa faxina que eu estou falando. Eu estou falando de uma faxina de jogar coisas fora. E eu quero fazer um anúncio aqui para você. Se você tem alguma coisa na igreja, escuta bem, que você por algum motivo deixou na igreja e não pegou ou pensou que era para alguma coisa, está vendo que não está sendo usado, vai ser descartado até o final do mês. Então, por favor, pegue e leve. Ah, pastor, mas não sei. Dá teu jeito, pegue e leve. Por quê, irmão? A gente não vai iniciar uma obra já com entulho. O entulho é gerado após o início da obra, não antes. Amém? Então, vai ser descartado. E um favor quero te pedir para você. Se tem algo na sua casa que não serve mais para você, porque está quebrado, está fora, está desalinhado, não manda para a igreja, que não é depósito. Amém, irmãos? Ah, não, mas na igreja é muito bom, na igreja dá para dar um jeito, está precisando de algo lá na igreja, está precisando de uma cadeira lá no DI. A gente não está precisando. De coisa quebrada a gente não precisa. Se não serve para você, e eu volto a dizer, não é não servir no sentido de não tenha uma utilidade. Ok? Se está em bom estado e de fato pode ser usado, você nos procura que a gente vai receber de bom grado. Agora, se não serve porque está quebrado, está funcionando errado, irmãos, joga fora. E eu te aconselho, faça isso na sua casa em diversas coisas. Eu procuro fazer, eu quero fazer constantemente na minha casa. De pegar coisa e jogar fora, desfazer de coisas. Por quê, irmãos? Porque só está juntando poeira. E eu vou te falar de uma coisa que abriu meu coração. Você que é gordinho, ou que já foi gordinho, você tem sempre uma roupa que você fala assim, não, eu não está dando em mim, mas daqui a pouco vai ficar bom. Você não sei se você já fez isso, eu já fiz, eu tenho várias lá. Então, qual é o tempo agora? Irmãos, manda ver. Está juntando poeira, está juntando traça. Pastor, mas eu vou emagrecer. Emagrece e compra roupa nova, irmãos. Amém? Mas não fica guardando, não. Eu vou fazer isso na minha casa, amém? Vou pegar, de vez em quando eu faço, mas está na hora de fazer de novo. Vou me desapegar de algumas coisas que não servem mais. E por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Porque senão a gente vai olhar para aquela visão de miserável que a igreja tem. Que a igreja foi impregnada. A igreja ela foi impregnada com essa visão de miserável. Para a igreja pode ser qualquer coisa. Não, irmãos. A gente não está falando aqui de pintar isso aqui de ouro. A gente não está falando disso. Mas a gente está falando de fazer algo excelente. Esse templo aqui, irmãos, talvez você possa pensar, assim, não tinha necessidade, do jeito que estava bom. Mas deixa eu te falar algo, irmãos. Você acha que aquilo ali representava, o que a gente estava vivendo antes, representava o caráter de Deus? Um piso desconexo um do outro. Aí a gente botou um carpete manchado, sujo. As paredes todas desiguais. Ventilador, barulho, olha o silêncio. Vai falar que não melhorou? Amém? Pô, gente, que animação. Não melhorou? Amém. Tem algum luxo aqui? Não, irmãos. A gente pode e vai melhorar ainda mais. Amém, irmãos? Mas por que eu estou te falando isso? Porque senão você vai olhar lá atrás, quando a gente fizer a obra, e falar assim, nossa, para que tudo isso? Nossa, para que fazer uma sala? O pastor pode muito bem atender na cozinha, como ele atendia. No calor ali, não tem problema. Tem uma mesa lá para atender.
Nossa, para que uma sala de reunião? Tem a sala do DI lá, a gente faz ali improvisado, sempre funcionou. E sabe o que vai acontecer, irmãos? A gente nunca vai sair do lugar. E deixa eu te contar uma outra coisa, uma visão sobre aluguel. Você já viu, eu quero tirar o contexto igreja agora e vamos pensar numa empresa, numa loja. Você conhece lojas que começaram com prédio próprio? É raro, não é? Normalmente eles fazem o quê? Aluga, não é? E você já viu um cara que não alugou e cresceu, desenvolveu e não fez obra e melhorias no prédio? Você conhece alguém? Responde, gente, por favor. Não conhece. Cada vez mais ele foi aprimorando até que ele chegou a hora de expandir, ou ele continua alugando, alugou um prédio maior, ou ele comprou o prédio. É ou não é verdade? Amém? Então entenda, irmãos, quando você vê, nossa, para que fazer uma obra num prédio alugado? Irmãos, porque a gente está nele. E a gente não vai ficar em qualquer lugar. Pastor, você está falando isso, então vamos fazer uma obra aqui maravilhosa e não sei o quê, e tal. Não, eu não estou falando de fazer extravagância. O que a gente pede a Deus é o quê? Sabedoria para gerir da forma certa. E é o que a gente tem feito, irmãos. Mas entenda, desapega disso. Sabe por quê? Se a gente ficar esperando juntar dinheiro, ou então a gente vai precisar pegar muito firme mesmo para crer, para pegar um terreno direto e construir. Mas você já viu obra de igreja, irmãos? É um desafio. Por quê? É pressão. E a gente precisa estar pronto para isso. Só que isso tem que gerar o quê? Amadurecimento da nossa parte, desenvolvimento da nossa parte, aumento. Vai chegar o tempo, irmãos, que a gente vai chegar e falar, gente, campanha da compra do nosso terreno, campanha da nossa compra do nosso prédio. Vai chegar esse tempo. Mas até lá, irmãos, vamos usufruir do melhor, que a gente pode viver nesse lugar. E se amanhã a gente sair, glória a Deus, irmãos, a gente receber um baita desconto para entrar aqui. E eu quero, irmãos, sinceramente, no dia que a gente entregar a chave lá, encerramos o contrato de aluguel. Eles falam assim, poxa, que pena que vocês estão indo embora. Eu não quero, irmãos, ver na cara deles, igual a gente, não, vê lá, porque os últimos deram tanto trabalho, desespero para poder, não pode ir embora, não precisa pagar não, vai embora. Não, eu quero que eles cheguem, eles sintam falta da gente. Porque, irmão, isso é bom testemunho, isso é visão de excelência, visão de reino. Quero ler mais um texto com vocês, em Lucas 12, diz assim, a partir do verso 13. Vá lá comigo, por favor. Olha só que ponto importante que Jesus fala. Diz assim no 13, neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-eis, e maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Olha que texto forte, irmãos. Quantas vezes nós estamos agindo dessa maneira? Queremos mais. Queremos viver coisas grandiosas, e vamos viver, irmãos, coisas gloriosas. Eu não estou querendo contrapondo a nossa visão, contrapondo nada daquilo que nós cremos, amém, irmãos? Eu estou trazendo aqui a palavra para a gente trazer o equilíbrio, para que o dinheiro não ocupe um lugar indevido no nosso coração. A palavra ela não fala que aonde está o seu tesouro, né? Desculpa, me perdi agora. Aí está o seu tesouro, não é verdade? Então não é onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. É onde está o seu coração, aí está o que você valoriza. Obrigado. Então o que você tem valorizado, irmãos? É isso que tem sido o seu tesouro. Qual a preocupação dessa pessoa aqui, desse exemplo, da parábola?
Ele estava se confiando nas suas riquezas. Olha, eu vou chegar num determinado nível, e aí, sombra e água fresca. Não está dando para... Meus celeiros estão fartos, vou construir outros maiores. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente tem segurado, retido mais do que convém, como a palavra fala. E eu não estou falando, volto a dizer, não estou falando para você ser desequilibrado. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, eu te pergunto mais uma vez, como você tem lidado com relação às finanças relacionadas à igreja? A gente sempre fala, irmãos, e de fato é verdade, nós precisamos estar sensíveis às instruções de Deus para poder semear na vida do próximo. Mas eu te falo, em relação à sua igreja, o que você tem feito? Eu já vi muitos casos, irmãos, de pessoas que, por exemplo, chegavam, não vou dar meu dízimo não, porque eu não confio no pastor. Então, o que ela fazia? Ela comprava coisas. Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, se você não confia se você não consegue confiar o seu dinheiro, como é que você confia a sua vida? O dinheiro vale mais do que a sua vida? Porque é isso que está acontecendo. Você está entendendo o meu raciocínio? Se eu estou debaixo de uma autoridade espiritual e coisas dessa autoridade vão chegar para a minha vida, seja coisas boas ou ruins, se eu estiver em desobediência, essa influência vai chegar sobre a sua vida. Se eu estiver em rebelião, vai chegar sobre a sua vida. Da mesma forma, se eu estiver em obediência, em concordância com a minha liderança, se eu estiver num fluxo da bênção, você também vai receber. Então, você está debaixo dessa cobertura espiritual, através do pastoreio. Isso é uma verdade, amém, irmãos? Agora, você está debaixo desse lugar, mas você não consegue confiar um recurso que nem é seu. Olha que loucura. Porque não é para mim, irmãos, não é para o pastor, não é para a liderança da igreja, é para o Senhor. Tem lugares, irmãos, que há desvio, que há falcatrua, que há um monte de coisa errada, e as pessoas prosperam, porque, irmãos, a questão não está na execução do dinheiro, a questão está no seu coração ao entregar o dinheiro. Quando você entrega de todo o seu coração. Entenda, irmãos, esse desafio, essa obediência de cumprir esse propósito, irmãos, isso não tem a ver com a igreja, isso tem a ver com você, com Deus. Por isso que lidamos dessa forma tão clara com vocês. Não há nenhum tipo de controle, não há nenhum tipo de acompanhamento se você entregou seu dízimo ou não. Agora, uma coisa, irmãos, que você tem que parar e pensar, como você tem lidado com isso? E aí uma vez eu questionei essa pessoa, cara, você consegue entregar... não, eu dou cestas básicas, porque eu não confio se a igreja vai realmente entregar, como a igreja vai usar. E às vezes é cesta básica, às vezes é um equipamento, às vezes é uma cadeira. Sabe o que você está fazendo, irmãos? Você está defraudando o princípio. Que a palavra não fala que trazei todo o dízimo conforme o seu desejo. Conforme a necessidade aos seus olhos. É conforme para que haja suprimento na minha casa. E eu já tive, irmão, situações aqui, assim, quero deixar bem claro para você que já aconteceu. Às vezes a gente está ganhando um equipamento e com aluguel para vencer o atrasado. Aí você imagina, estou com equipamento de primeira, irmãos, mas despejado. Olha que contrassenso. Aí o que a gente vai ter que fazer? Pegar o equipamento e vender. É muito louco isso. Então, qual é o ponto, irmãos? Onde está o seu coração? Como você tem servido? Como você tem buscado viver essa novidade de vida, irmãos? Desprendendo de valores, de coisas que você sabe que a palavra não respalda. Sabe por quê, irmão? A gente pode estar fadado a ter muito dinheiro e viver miserável. Viver uma vida de controle absurdo, tendo em abundância. Ou a gente pode viver uma vida de total descontrole e sempre tendo falta de tudo, mesmo ganhando bem. Tem os dois extremos. E a gente não está para viver nem de um lado, nem de outro. Deus não quer que você viva, irmãos, uma vida de privações, tendo recursos. Sabe, preocupado com detalhes, irmãos, que não dá. Na minha empresa, eles tinham um lema, e graças a Deus esse gestor foi embora. Eles falavam assim, cada centavo conta.
Falei, cara, que mentalidade miserável, você está contando centavo. Porque, irmãos, essa política, o que ela fazia? Ah, não, se eu posso ter um copo de 10, para que eu vou comprar um copo de 12? Cada centavo conta. Então você chegava lá e não tinha mais aquele copinho igual o nosso aqui da igreja, de isopor. Era um copo de plástico, de papel. Por quê? Cada centavo contava. Aí eu tentei, irmãos, eu até mostrei a foto da colher. Falei, cara, tem poucas pessoas aqui na minha igreja. Isso tem abundância, essa colherzinha. É um pouquinho mais caro do que esse palitinho que não mexe nada. Já reparou, irmãos? Ah, não, é que não dá, não tem budget para isso. Falei, pelo amor de Deus, gente, que miséria. Isso é o que, irmãos? Visão de miséria. E aí eu vou te dizer, vai prosperar? Nunca vai prosperar. Sabe, o café que você toma pode não ser um café gourmet, irmãos, mas é o melhor café que a gente pode comprar nesse momento. Aí volta a dizer, tem lugar que nem café tem, que eu fiquei, né, que a gente descobriu, né? O copinho, irmãos, é mais caro do que o de plástico? Podia ser aquele de plástico, como em muitos lugares é? Pode. Mas dá para a gente comprar? Dá. Então vamos comprar dele. Por que isso, irmãos? Não é um copo de ouro, não, irmãos, é um pouco mais caro. E você não queima o seu dedo, você toma com conforto. Sabe? Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Isso é você que está usando, é você que está usufruindo. Sabe? Então, tem uma coisa, existem alguns princípios e valores, irmãos, que eles precisam estar bem claros para dentro de nós. A gente resplandece e demonstra Cristo em todas as nossas ações. Você imagina se a gente não tivesse feito a reforma do banheiro? É só você olhar hoje, de vez em quando eu vou lá naquele banheiro ali, porque está trancado, estou com preguiça de abrir e tal. Irmãos, é uma vergonha aquele outro banheiro. Graças a Deus, já ele vai ser derrubado. Mas, irmãos, se a gente não tivesse feito obra, a gente estaria com aquele banheiro até hoje. E sabe o que ia acontecer? Algumas pessoas nem iam entrar lá. E eu não vou entrar nesse banheiro. Irmãos, existem tempos e estações. Houve o tempo de usar ele. Amém? Chegou a oportunidade de usar o melhor. Amém. Glória a Deus. Houve o tempo do ventilador. Glória a Deus, irmãos. Compramos, investimos em ventiladores. Foi bênção. Chegou o tempo do ar-condicionado, irmãos. Mais de um ano que você está no geladinho. Olha que maravilha. Fruto do quê? Da sua obediência, da sua liberalidade, da sua generosidade. Irmãos, e pode ter certeza, o que a gente faz com o dinheiro que a gente tem já é algo absurdo. Olha quantos nós somos. E olha o que nós temos vivido. Graças a Deus, faltam 2 parcelas só para a gente pagar. Amém? Toda essa reforma aqui. Quando a gente olhou, irmãos, eu me lembro quando o pastor Zenilton e a irmã Maria passaram o orçamento do piso, eu falei, não é possível que seja 25 mil reais um piso desse. E eu vou te falar, não é porque eles não procuraram, não. Eles procuraram, viram todas as formas. Mas o que a gente precisava? A gente precisava de um piso bom, resistente e que tivesse, de fato, também um efeito estético. Mas a gente não comprou o mais bonito, propriamente dito. A gente não comprou o melhor piso possível. A gente comprou aquilo que estava dentro de um padrão de excelência. Amém? E você vê, já estamos aqui o quê? 10 meses? 8 meses com ele? Né? Se a gente pensar na conta. Estamos aqui há quase 9 meses com ele inteiro, irmãos. Olha que bênção. Então, o que eu quero te dizer com tudo isso, irmãos? Para que a gente não olhe para coisas, quando a gente chegar o grande dia da gente trocar por essas cadeiras, por cadeiras acolchoadas. Quem crê nesse dia? Amém? Imagina, irmãos, você levantar e não estar com o seu bumbumzinho lá, macio, né? Coisa boa. Vai ser coisa boa demais, irmãos. Mas até lá, glória a Deus por essa, irmãos, fruto de um ato de fé, de um posicionamento nosso. Vai chegar o dia da cadeira acolchoada. Mas nesse dia, irmãos, não pensa, para que isso? A gente tem a cadeira preta lá. Não, irmão, essa cadeira aqui vai ser para as congregações, pelos pontos de pregações que vão surgir, pelos grupos de discipulado, verbo no lar que vão surgir, pela expansão do reino, irmãos. Vamos semear, se for o caso, em outras igrejas. Não tem problema, não vai faltar utilidade. Amém? Mas entenda, irmãos, isso tem que ser um norte para nós. Progresso, crescimento. Na minha, na sua vida, na vida da igreja.
Amém? Então, creia junto com a gente, pegue junto com a gente. Eu não estou falando isso para fazer campanha, para você doar mais, nada não. Amém, irmãos? É só, como eu falei no início, é para que a gente possa alinhar a visão, ajustar. Entenda, irmãos, eu me alegro muito porque nós superamos uma fase, não é que a gente não chegou a viver, graças a Deus, mas eu vivi isso muito tempo em alguns momentos na minha antiga igreja, onde o pastor tinha que chegar e ficar falando, gente, qual é a marca boa das coisas? Você sabe? Ah, tá, não. Hoje em dia está bem mais complexo, né? Porque cada um toma uma coisa diferente. Mas era muito claro antigamente. O que era bom de refrigerante? Ah, não, Coca-Cola, Guaraná Antártica. É ou não é verdade? Esses não são os melhores, irmãos? Tem dúvida? Alguém tem dúvida quanto a isso? Não tenho. Ah, não, mas eu prefiro Pepsi. Ok, é um detalhe. Mas vou te dizer, irmãos, você não gosta, você não sabe que esses são os melhores? É ou não é verdade? Então, por que na igreja muitas vezes a gente traz... Ah, vamos trazer um Dolly mesmo. É para a igreja. Não tem problema. É para as crianças. Quem já ouviu isso, irmãos? É para as crianças. Entenda, irmãos. Primeiro que a criança nem devia tomar refrigerante, né? Já começa por aí. Mas pulando essa parte, eu me lembro do nosso pastor na época falando constantemente, irmãos, traga o melhor. Ah, pastor, é muito mais caro. Eu falei assim, poxa, quanto mais caro é um Dolly Guaraná por um Guaraná Antártica? R$2, irmãos. Então, tua alimentação está em R$2. Não é R$2. É visão. A questão não está no dinheiro. A questão está na visão. Porque se você tem uma visão do melhor, da excelência, você traz mas você traz o melhor. Eu não estou falando para você trazer aqui, sabe, algo mega blaster, não, mas você trazer o melhor. Você vê a nossa cantina não tem refrigereco, não. O tempo todo que a gente foi fazendo, a Rose só comprava do melhor, só tinha Coca-Cola, irmãos. Nossa, suquinho de uva Del Valle, para quem quiser tomar o suco. Não tinha qualquer coisa não, irmão. Sabe por quê? Porque você não é qualquer coisa. Entenda, é o seu corpo que está absorvendo. Estamos errados em algumas coisas, comendo demais? Estamos errados. Amém? Mas que coma uma coisa boa, pelo menos, né? Não coma qualquer porcaria. Amém? Porque no final é o seu corpo que está sendo ingerindo. Mas eu não vou entrar nesse mérito não, porque não tem nem lugar de fala. Mas, ponto é que a questão está na visão do cuidado da excelência. E isso, irmãos, isso vai externar de nós aquilo que nós pensamos. E eu não estou aqui, volto a dizer, irmãos, dando direta e nem constrangendo ninguém, mas é para a gente trazer mesmo a memória. Sabe, todas as vezes que a gente pensar sobre isso. Acabar com essa ideia de, não, manda para a igreja, lá eles dão um jeito lá de arrumar alguma coisa. Não, irmãos. Pensa no melhor. Você quer dar uma oferta para a igreja, comprar algo para a igreja? Como eu expliquei, seu dízimo é seu dízimo, você pode dar uma oferta. Quantas pessoas aqui já fizeram isso? Pastor, não se preocupa não, isso aqui deixa que eu vou assumir, isso aqui eu vou assumir, isso aqui eu vou assumir. E glória a Deus, irmãos, a gente já fez isso também lá em casa. Mas o que eu quero te passar com isso é que você faça isso buscando o melhor para a sua igreja. A gente vai botar em breve, irmãos, uma faixa linda na igreja. Quem me incomoda, uma coisa que não me incomodava tanto, mas passou a me incomodar, quando a gente abordava os visitantes, falavam assim, cara, eu percebi que tinha uma igreja aqui outro dia. Eu falei, gente, a gente está tão apagado assim, que não dá para ver que tem uma faixa aqui dizendo que é uma igreja. E, de fato, quando você passa rápido, você não vê que é uma igreja, só quando está aberto. Então, a gente vai colocar uma faixa. Não olha para essa faixa e fala assim, nossa, para que isso? Vamos gastar dinheiro. Os pobres. Sabe quem falava isso, irmãos? Judas. Judas, o tesoureiro ladrão. Olha isso. O cara era tão cínico, né, tão hipócrita, que ele roubava e ele, quando viu a mulher quebrando o vaso de alabastro, derramando sobre os pés de Jesus, lá, né, tendo todo aquele cuidado, Jesus exaltou isso, a ponto de falar, cara, os pobres você pode fazer isso a qualquer momento. Irmãos, tem um monte de alimento lá para a gente doar. Amém? Ninguém vai passar fome que precisar, não. Pode ter certeza disso. E se precisar, eu confio em vocês, e eu já vivi isso como igreja aqui, algumas oportunidades eu tenho certeza que vocês pegariam junto, para a gente suprir qualquer pessoa que surgisse aqui. É ou não é verdade? Então, não vai faltar nada para ninguém.
mesmo que seja alguém dentro da igreja. A gente já teve direção de suprir pessoas dentro da nossa igreja. A pessoa não pediu nada, irmãos. A gente simplesmente teve a direção. Dá para fulano, entrega para Beltrano. Ponto. Por quê? Porque a gente não tem problema com isso. Uma coisa não anula a outra. Agora, a gente não vai viver pensamentos de miséria com esse discurso falso de economia. Não vamos, irmãos. Você não vai ver luxo nessa igreja, porque a gente não vive em luxo, não vive em extravagância, não vai viver aqui esbanjando nada, mas nós vamos aqui provar do melhor. O que é o melhor para a gente? É isso que a gente quer. Vai chegar o tempo que a gente, como pastor já profetizou diversas vezes, vai ter o telão lá, irmãos. Talvez não vai ser nesse prédio aqui. E aí você vai olhar, você vai vibrar, porque você é parte disso. Amém? Você vai olhar e vai falar assim, nossa, conseguimos completar todas as salinhas com ar-condicionado. Glória a Deus. Todas as salas estão cobertas com ar-condicionado. Essa é a visão, irmãos. Esse é o cuidado do Senhor. Amém? Queria que você ficasse de pé.